Olá, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre uma farsa, um adultério no livro de Apocalipse. Hoje vamos colocar o livro de Apocalipse contra o livro de Apocalipse. Não é difícil de entender, mas hoje eu vou colocar o livro de Apocalipse contra o livro de Apocalipse, para vocês verem que os três anjos caídos, o dragão, a besta, o falso profeta, mais conhecido como Azazel, Ismael e Israel, o que eles fizeram no livro de Apocalipse. Quando a Igreja Católica montou o livro, Bíblia, o conjunto de livros chamado Bíblia, claro que o Império Romano com os judeus se uniram e colocaram a Torá, os primeiros 5 livros na Bíblia, um acordo entre Azazel e Israel, o marido e a mulher. E lógico que em todos os livros eles colocaram alguns adultérios para tentar enganar as pessoas, levar as pessoas a adorar Jesus Cristo, Azazel, Enoque, ou o dragão, Israel. Então hoje eu quero colocar frente a frente duas passagens do livro de Apocalipse. E aí vocês vão entender que nem o livro de Apocalipse se escapou do adultério deles. Conforme está escrito, o livro de Apocalipse não pode tirar nenhum ai, nenhum tio. Ai daquele que tirar um ai ou um tio do livro de Apocalipse, tirar ou acrescentar. Claro que os anjos caídos, os demônios, não têm medo disso. Eles acrescentam mesmo, porque eles sabem que eles vão pagar muito caro em breve. As estrelas voltarão para o céu, só que em direção ao sol dessa vez. Quando eles caíram, as estrelas caíram na terra. Agora elas vão cair, mas para cima, em direção ao sol. Então hoje vamos colocar o livro de Apocalipse contra Apocalipse. Notem, há uma farsa aqui no livro de Apocalipse. Mas eu peço para os irmãos que estão assistindo jamais tentar interpretar o Apocalipse, que é muito complicado e também perigoso. Porque se você errar, seu nome é apagado do livro da vida. Então é bom que os irmãos não tentem mexer no livro de Apocalipse se você não tiver 100% de certeza. Porque se você errar, meu irmão, é complicado. Então é bom o livro de Apocalipse estudar bem antes de falar alguma coisa. Como eu já conheço, meus irmãos, o livro de Apocalipse muito bem, e agora estamos chegando na fase final. Lembra que eu disse para os irmãos há muito tempo atrás, 2013 a 2017. Isso aconteceu mais ou menos, irmãos. Vou relatar o que aconteceu. É como se fosse um computador jogando as informações para a impressora. Mais ou menos, só dar um exemplo, mais ou menos quando eu tinha 33 anos e 8 meses, coincidentemente, foi a idade que o Messias morreu. Eu estava indo de Londres para Manchester. Nesse dia eu não sei como cheguei lá e não sei como eu voltei. Eu fui a trabalho em Manchester, fui e voltei, mas eu não lembro de nada, absolutamente nada. Porque eu fiquei tão focado no que aconteceu naquele dia, que para mim foi um dos melhores dias da minha vida, não tenha dúvida disso. Foi um dos melhores dias da minha vida, foi o dia que meus olhos, as escamas dos meus olhos caíram. Foi quando um computador, um exemplo, eu só estou dando um exemplo, uma maquiagem para vocês entenderem. Não se esqueça, ninguém ouviu a voz do Pai e ninguém viu a face dele. O Messias disse isso. Ninguém ouviu, ouviu a voz dele e ninguém viu a face dele. E o Pai continua até o último dia seguindo esse padrão. Ele não vai se mostrar para ninguém e não vai falar com ninguém. Mas o Espírito dele está aqui. E naquele dia, quando eu tinha 33 anos e 8 meses mais ou menos, é como se fosse um computador lá em cima, jogando informações para a impressora
aqui embaixo. 33 anos e 8 meses, meus irmãos. Quando eu recebi todas essas informações, esse corpo não estava preparado para isso. Era muita informação. Muita mesmo. A ponto de deixar uma pessoa louca. Mas o pai sabia fazer as coisas com calma e foi jogando as informações conforme a capacidade, minha capacidade. Então em 2010, meus irmãos, 2010, eu tinha 33 anos e 8 meses mais ou menos, subindo de Londres para Manchester. Na hora que eu estava pegando a rodovia para ir, começou as informações vir. Como se fosse um computador jogando as informações para a impressora para ela imprimir. Minha mente abriu, meus olhos abriram, as escamas caíram, é como se eu estivesse renascendo, vendo tudo de uma forma diferente. O mundo nunca mais foi o mesmo naquele dia para mim, depois daquele dia. Tudo eu via de forma diferente. Então em 2010 eu completei 33 anos e 8 meses, mais ou menos nessa data. Aconteceu isso. Eu nunca falei isso para os irmãos, mas foi isso que aconteceu. E quando eu recebi todas aquelas informações, eu sabia que eu deveria passar o pão da vida para vocês. De uma forma que não deixasse as pessoas ir à loucura. Então naquele tempo, 2010, eu pedi para o pai um prazo. Primeiro para mim, colocar aquilo em ordem. Porque foram muitas informações. E depois eu ia colocar assim em ordem na minha cabeça tudo que tinha. O computador, um exemplo, só a maquiagem, mandou as informações para a impressora, o espírito. Vem, como se fosse um computador mandando para a impressora. Tenta entender o que eu estou falando. Então eu pedi para o pai e para o Messias um prazo. Agora vocês vão entender o que eu estou falando. Eu pedi 7 anos de prazo para mim se adaptar ao que eu entendi, ao que eu ia ainda entender no futuro, porque eram muitas informações. Então eu pedi para o pai 7 anos de prazo para mim analisar e colocar tudo em ordem e passar para vocês aos poucos, que para vocês como criança não engasgar com tantas informações. Então, em 2010, meus irmãos, quando eu recebi essas informações, eu pedi para o pai 7 anos. Daquele momento em diante, eu disse, sempre que eu fosse fazer um vídeo, eu ia colocar 2013 a 2017. Os primeiros anos foram para mim colocar em ordem as coisas. Nesse caso, eu precisava saber, porque as informações foram para a América do Sul, então eu tinha que arrumar um jeito de ir lá, criar uma ponte na América do Sul para trazer vocês até mim. Claro que naquela época, 2010, 2011, eu já comecei a procurar uma ponte. Eu precisava de uma ponte para chegar até vocês. E aí, eu comecei a ver os vídeos na internet e comecei a procurar pessoas que falavam sobre isso e que seria uma ponte entre mim e vocês. Foi nessa hora que eu conheci o nosso irmão Rubens fazendo os vídeos. E eu vi que ele falava muito sobre isso. Tudo bem que ele estava ainda meio aprendendo algumas coisas. Ele ainda, até hoje ainda está acreditando que Abraão, Isaac e Jacó são os filhos. Falaram com o nosso pai. Se o Messias disse que ninguém falou com o pai, ninguém ouviu a voz, mas infelizmente ele escolheu esse caminho. Ele tem o livre-arbítrio de escolher o caminho. Ele, a família dele, as pessoas que estão seguindo ele. Cada um tem seu livre-arbítrio. Então eu usei o irmão Rubens como uma ponte até vocês. Fui lá, peguei a parte principal do Apocalipse que estava para acontecer, que as igrejas estavam dizendo, as igrejas adventistas, todo mundo estava dizendo que era o sétimo rei, era Bento XVI, que ia cair, ia acabar, ia começar o Apocalipse. Só que eu sempre falei, 2013 a 2017, para quê? Porque é o tempo que vocês iam receber as informações.
Foi o tempo que eu preparei exclusivamente para vocês. Para que todas as informações que venham, um exemplo, do computador lá em cima até a impressora, minha mente, meu espírito aqui embaixo, eu pudesse colocar em ordem e passar para vocês. É triste, eu fico triste que muitas pessoas ainda continuam seguindo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, etc., os falsos profetas. É triste, mas cada um escolheu isso. Por mais que, quanto os 24 anciões, não se esqueça, os 24 anciões, 24 profetas que vieram primeiro, os anjos caídos criaram 24 demônios para seguir eles e matarem eles. Depois o Messias vem, entre o intervalo entre o profeta e os apóstolos. O Messias vem, o próprio diabo, Moisés, Israel foi e preparou para matar ele. Depois o diabo, Moisés, Azazel, Jesus Cristo e o Enoque e Ismael, o falso profeta Elias, prepararam 12 para seguir os 12 apóstolos e matarem. Nesses próximos meses, meus irmãos, que está chegando o final dos 7 anos que eu pedi para o nosso Pai, para me entregar o pão verdadeiro para vocês, não se esqueça, de graça, nenhum centavo, nenhum pi, nada, de graça. De graça, chegou para vocês na América do Sul, de graça, sem eu estar aí. É usando o sistema contra o sistema. Eles não criaram o sistema de computação, então eu uso o sistema contra eles. E essa palavra está selando muitas pessoas. Muitas pessoas. Um exemplo, vamos supor, só um exemplo, 500 milhões de salvos. Cada vez que as pessoas entendem essa palavra, ela é selada e ela vai ter autorização de ir para os montes, para os desertos e ficar lá. As pessoas que não aceitarem a palavra, não entenderem, desculpa, mas vocês não têm permissão de ir para lá. E quando vocês for para lá, é a hora que o exército do Pai, claro, o exército, os gafanhotos que eu sempre falei, ele não vai matar ninguém não, mas eles vão botar vocês para correr de lá. Então não adianta vocês quererem ir lá, porque na hora que vocês chegar lá, eles vão começar a picar vocês para vocês saírem da área protegida pelo Pai, daqueles que receberam o pão da vida e aceitaram o selo na mente, no espírito. Então, meus irmãos, nós estamos chegando próximo dos 6 meses, 8 meses finais, que eu pedi para o nosso Pai, 7 anos, 2010 a 2017. Falta um pouco tempo para me terminar de falar para vocês tudo o que foi passado para mim, recebi de graça e darei para vocês de graça. Agora chega uma parte, meus irmãos, que é a mais perigosa de todas. É a mais perigosa. É agora a hora que eu entro direto no livro de Apocalipse e vou mostrar para vocês o que realmente está acontecendo. Agora é a hora de colocar o livro de Apocalipse contra o livro de Apocalipse. Pegar os adultérios dos anjos caídos e a palavra do Pai e colocar frente a frente e mostrar para vocês o que é real e o que é falso. É muito triste, meus irmãos, depois de tanto tempo querendo mostrar as verdades, as pessoas ainda continuam acreditando em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias. É muito triste continuar vendo isso. Mas eu tenho uma mensagem para essas pessoas que acreditam em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias. Aqueles que ensinaram a verdade, aqueles que levaram o pão para vocês e vocês cuspiram no pão, rejeitaram o pão da vida, que é a palavra, porque foi a palavra que condenou vocês mesmos. Vocês rejeitaram isso na época. Desde o princípio eu venho falando para vocês sobre isso. Eu mostrei a verdade, eu fui na Grécia, eu peguei os livros antigos, mostrei, mas vocês não acreditaram nisso. Desde aquela época eu venho mostrando para vocês, foi o tempo que eu reservei para mostrar para vocês tudo sobre as fraudes que os pastores evangélicos maçons fizeram na Bíblia, os padres católicos fizeram na Bíblia e os judeus fizeram na Bíblia. Eles adulteraram